Olá pessoal, eu quero olhar com vocês agora, na análise de tempo do circuito sequencial síncrono, a questão do tempo de holding. A gente viu que para o flip-flop funcionar, ele também tem que respeitar um tempo de holding. Então não importa o computador, o circuito sequencial síncrono, o que quer que seja, a gente vai analisar entre pares. Então a gente tem um flip-flop que a gente pode chamar de fonte, ele vai passar por um circuito combinacional, que vai então será a entrada de um outro flip-flop que a gente vai chamar de destino. Então são todos aqui flip-flops, uma fonte e um destino. E antes a gente viu a questão do dado entrando, sendo computado e está ali pronto para capturar. A gente faz a análise da frequência de operação do circuito, o período de clock mínimo que ele funciona. Mas a gente vai fazer a análise diferente, que é do tempo de hold. Ou seja, eu tenho um dado aqui que ele está pronto para ser capturado. Ele chegou lá, vamos considerar que o dado chega lá respeitando o tempo de setup e agora ele precisa ser capturado. Ou seja, quando o clock chegar aqui, onda de clock, não sei se não ficou muito bom. Onda de clock chegar aqui e bater, esse sinal ele tem que ficar estável por um certo tempo, que é o tempo de holding. Então agora eu não vou olhar dois clocks. O que eu quero olhar agora, na verdade, é a partir de um clock só, uma batida do clock, então não me importa o período do clock. Eu quero saber se eu consigo capturar esse sinal ou não. E o tempo que ele precisa estar estável para ser capturado, o nosso primeiro tempo ali, que é fácil de colocar, é o tempo de holding. O tempo de hold desse flip-flop, destino. Certo? E a pergunta é, quanto tempo esse dado vai ficar estável aqui? E essa resposta a gente tem da seguinte forma. A gente tem o mesmo clock entrando nos dois, né? Então, assim que o clock bate, o clock 1 bate, o que vai acontecer? Esse flip-flop ele vai começar a ter a sua saída aqui contaminada. E o tempo que leva para ele contaminar essa saída seria o tempo de contaminação, que eu vou colocar aqui, tempo de contaminação do sequencial, TCS. Então, depois que o clock bate, a partir de um TCS, o dado nesse ponto vai ficar contaminado. Depois a gente tem o circuito combinacional. O tempo que leva para esse dado, esse sinal contaminado, se contaminar aqui na saída do combinacional, é o que? É o tempo de contaminação, eu vou chamar combinacional, TCC, tempo de contaminação do combinacional. Que a gente faz aquela questão do caminho mais curto, como a gente analisa circuitos combinacionais, tempo de propagação e tempo de contaminação. Então agora eu estou olhando o tempo de contaminação. O período então que leva para o dado ficar contaminado neste ponto, que é onde interessa para a gente, é o que? É o tempo de contaminação do sequencial, é o tempo que levou para ele ficar contaminado nesse ponto, o clock bateu, o sinal se contamina. Depois eu tenho que, a partir que ele ficou contaminado nesse ponto, leva mais o tempo do combinacional, tempo de contaminação do combinacional. É o tempo que leva para se contaminar nesse ponto. Então o que a gente tem? Em questão de fórmula, né? A gente tem que o tempo de holding desse flip-flop ele tem que ser menor, esse tempo aqui tem que ser menor que o tempo que leva para esse sinal se perder. Que é o que? É o tempo de contaminação do sequencial mais o tempo de contaminação do combinacional. Então se eu tenho um circuito combinacional grande, esse tempo de contaminação vai ser grande. E provavelmente ele vai ser muito maior do que o tempo de holding desse flip-flop destino. Mas a análise basicamente é essa. Se esse tempo de holding aqui for muito grande, por exemplo, o tempo de holding for muito grande, então o sinal ele tinha que estar estável por todo esse tempo. Mas ele deixou de ser estável aqui, antes desse tempo. Então ele foi contaminado, eu não tenho garantia que a minha resposta aqui, eu fiz uma soma, por exemplo, 2 mais 2 era para ter 4, mas o 4 ele estava lá estável e agora entrou um novo número, começou a processar um novo número, eu perdi esse valor. Então antes de eu capturar o 4, esse valor se perdeu. E eu não consegui capturar meu flip-flop, não consigo capturar esse valor. Então essa análise a gente faz como tempo de holding. O tempo de holding tem que ser menor que o tempo de contaminação do sequencial mais o tempo de contaminação do combinacional. E para fazer essa análise a gente vai olhar todos os pares. Então de novo a gente vai olhar todos os pares, pegar todos os circuitos combinacionais que existem entre eles e ver se isso respeita ou não. E a gente pode pegar só do 1 para os outros, do 1 para o 2, para o 3 e para o 4. Então do par
Vou colocar aqui embaixo. Do 1 para o 2, a gente tem que o circuito combinacional, na verdade, é nada. Não tem nenhuma porta lógica entre o 1 e o 2. Do 2 para o 3, do 1 para o 3, eu tenho uma porta AND. Apenas uma porta AND. Que é o que a gente vê aqui, do 1 até o 3. E do 1 para o 4, eu tenho duas portas AND. Então, eu tenho duas portas AND em série. Então, do 1 para o 4, eu tenho duas portas AND. Opa, o que eu escrevi aqui? Duas portas AND. Esse é o circuito combinacional para esses pares. Certo? Então, a gente vai olhar agora o tempo de holding do flip-flop. Ele é de 10 unidades de tempo. O tempo de contaminação do nosso flip-flop, TCS, vamos supor que é 10 também. E o tempo de contaminação de uma porta AND é 5 unidades de tempo. Então, se eu tenho uma porta AND, apenas, e aqui está contaminado no tempo zero, a sua saída só vai ficar contaminada depois de 5 unidades de tempo. E se eu tenho duas portas ANDs, então, se aqui ficou contaminado depois de 0, né, uma entrada inválida, esse ponto aqui só vai ficar inválido depois de 5 unidades de tempo. E esse ponto aqui só vai ficar inválido, se a entrada aqui é 5, depois de 5 mais 5, 10 unidades de tempo. Então, o tempo de contaminação do combinacional é 0 nesse par, é 5 nesse par e 10 nesse par. Então, se eu somar TCS mais TCC, que é essa parte aqui da nossa equação, eu tenho que aqui eu vou ter 10, aqui eu vou ter 15 e aqui eu vou ter 20. Esses tempos têm que ser maior que o meu tempo de holding. E o tempo de holding, em todos os casos aqui, é o mesmo flip-flop, é 10. 10, 10. Então, se eu olhar, o tempo de holding ele tem que ser menor. 15 é maior do que 10, tá ok. 20 é maior do que 10, tá ok. Aqui 10 não é maior do que 10. Esse circuito, dessa forma, vai dar errado. Certo? Ele provavelmente não capturar corretamente o nosso valor. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode acrescentar um delay aqui. Por exemplo, né, um buffer, né, ou então uma porta não com outra porta não. Isso vai me acrescentar um delay ali e vai fazer com que o meu circuito funcione. Então essa é uma análise que a gente precisa fazer para ver que todos os tempos estão sendo respeitados. O tempo de holding ele vai ser respeitado. E para consertar isso é relativamente simples. A gente consegue colocar delays no circuito. O difícil é tirar o delay e fazer ele mais rápido. Mas piorar o circuito a gente consegue. Então, fazer com que o tempo de holding seja respeitado é mais simples do que a gente tentar otimizar para que nosso circuito funcione com um período de clock cada vez menor. Então, é um tipo de análise que existe, que a gente precisa fazer, mas que normalmente não é tão preocupante assim. Então, na próxima aula a gente vai ver agora o que acontece com o clock skew, especialmente na análise da frequência de operação. Então, até a próxima aula.